Bom, agora nós vamos ver aqui como é que foi implementado a parte do controle de acesso que é realizado aqui no lado do servidor, tá? Então aqui no pacote com.t2ti erp.padrão.servidor eu tenho aqui, vamos visualizar inicialmente a autorização dos botões, né? Então eu tenho aqui a classe T2ti erp button authorizations action, ok? Lá na classe menu, nós vimos lá que em uma parte do código é realizada uma requisição aqui para essa action, né? Então nós temos aqui o nome dessa action, que é o getButtonAuthorizations, tá? Então quando é realizada a requisição, automaticamente será executado aqui o método executeCommand dessa classe, ok? Bom, então qual o procedimento que está sendo feito aqui? Vamos aqui inicialmente visualizar as telas, né, novamente, que nós já vimos lá também no controle de acesso, lá na parte do cliente. Vamos abrir aqui algumas telas, tá, que nós temos no sistema. Eu tenho aqui o almoxarifado grid. Vou abrir aqui essa tela. Vou abrir aqui também a tela almoxarifado detalhe. Eu tenho aqui a tela cargo grid. A tela cargo detalhe. E também eu tenho aqui, por exemplo, a papel grid e a papel detalhe. Tá? Vamos abrir essas 6 telas aqui para a gente verificar alguns atributos das grids e dos forms. Tá? Por exemplo, aqui na grid, eu tenho aqui algumas propriedades, né? E uma dessas propriedades, como nós já vimos aí no vídeo anterior, é a propriedade Function ID. Ok? Essa propriedade Function ID, aqui nessa tela de cargo, né, no cadastro de cargo, ela está definida aqui como cargo, ok? Aqui na tela de detalhe, eu tenho o form, tá? Lembrando que aqui na de grid nós vimos a propriedade da grid. E na tela de cargo detalhe nós temos o form. E o form também tem uma propriedade chamada Function ID. E aqui nós definimos para o mesmo Function ID lá da cargo grid, ok? Então, o Function ID tanto da cargo grid quanto da carga detalhe, do cargo detalhe, eles serão iguais, tá? Então, por exemplo, aqui no grid, para a função cargo, eu tenho este botão de insert vinculado e este botão de edit vinculado, tá? Para os outros botões não há controle feito pelo OpenSwing, tá? Os controles das autorizações de botões é feito somente para o botão de insert, para o botão de delete e para o botão de edit, ok? O botão de save também é realizado de acordo com as permissões do usuário, tá? A gente não define de forma automática aí o botão save, tá? O botão save, o OpenSwing, ele faz você não precisa definir o acesso ao botão save, tá? O OpenSwing faz isso de forma automática. Então aqui ele vai definir a autorização para o botão de edit, para o botão delete e para o botão insert, ok? Então, dependendo da autorização que você tiver para um determinado botão, né, no caso para uma determinada função, no caso aqui, por exemplo, eu tenho a função cargo, né, que foi definida aqui o Function ID, eu tenho a função cargo. Então, na função cargo, eu posso definir se o usuário tem acesso ao botão de insert, se ele tem acesso ao botão de delete, né, no caso a funcionalidade de exclusão, a funcionalidade de inserção, ou se esse usuário tem acesso ao botão de edit, no caso a funcionalidade de alteração, ok? Então, para cada botão, né, no caso para cada grid e para cada form, eu posso vincular a uma função, ok? Por exemplo, aqui na tela papel grid, nessa minha grid, eu tenho os seus respectivos botões vinculados e o Function ID que foi definido para essa grid. No caso aqui, vamos procurar essa propriedade. Aqui está. Na verdade, ainda não foi definido uma função para essa grid, tá? No caso aqui do sistema, no caso como nós definimos que nenhum outro papel que não seja o papel lá, por exemplo, o papel do administrador que tem acesso irrestrito ao sistema, não foi necessário definir essa função porque somente o administrador que tem acesso completo ao sistema
ele vai ter acesso então a todas as funcionalidades. Tá? Então aqui por isso que não foi incluído o ID dessa função, tá? Mas poderia também ser incluído o ID dessa função aqui, ok? No caso seria a função papel. Tá? Então aqui na verdade do jeito que foi implementado aqui na tela de papel, grid e papel detalhe, esse controle ele não está sendo feito pelo OpenSwing, tá? Nós vamos ver depois, posteriormente ali no controle de acesso, lá na autorizações de funções, como é que nós estamos fazendo essa autorização dessas funções. Tá? Então aqui também não foi definido o Function ID dessa tela de detalhe. Tá? Então, mas poderia ter sido inserido aqui, por exemplo, o ID função. Aliás, no caso, o ID papel. Ok? Vou fechar aqui essas duas telas. Já aqui no caso da tela almoxarifado grid, nós temos definido essa função. Tá? Aqui no caso aqui o Function ID é almoxarifado. Tá? Na tela de detalhe, também no form, né? Nós temos aqui um form, nós também temos esse atributo definido. No caso o Function ID também está definido aqui como almoxarifado. Ok? Bom, eu vou fechar aqui essas telas. Voltando aqui então na classe que executa as autorizações de botões, né, no método execute command, vamos aqui verificar qual o procedimento que está sendo realizado. Bom, primeiramente eu vou buscar aqui o parâmetro que foi informado lá na classe menu, né, no código que nós visualizamos lá. Quando é realizada essa requisição aqui das autorizações de botões, é passado um parâmetro. E esse parâmetro é o usuário VO, né, o usuário que realizou o login no sistema. Ok? Então nós buscamos o usuário que realizou esse login no sistema. Logo depois nós realizamos aqui uma conexão com o banco de dados, né, e buscamos o papel, né, que esse usuário está vinculado. Na verdade, nós vamos buscar aqui, não é o papel que o usuário está vinculado, tá? O papel que o usuário está vinculado nós já temos, pois nós já temos aqui os dados do usuário. Nós vamos buscar as funções do papel que o usuário está vinculado, tá? E nós vamos buscar aqui os dados da tabela papel função, ok? Então nós temos aqui essa tabela papel função, onde nós vamos verificar o ID do papel que o usuário está vinculado e buscar esses papéis funções que o usuário tem acesso. Ok? Bom, de posse desses papéis funções, né, que são vinculados, né, no caso as funções que estão vinculados ao papel que está vinculado ao usuário, né, nós vamos fazer aqui o seguinte, vamos percorrer, né, uma lista aqui desses papéis para poder habilitar ou não os botões referentes a essas funções. Tá? Então aqui primeiramente nós criamos um objeto chamado lista papel função, né, que vai ser buscado aqui do banco de dados através desses critérios que foram definidos aqui. Ok? Buscamos essa lista papel função que o usuário vai ter acesso e logo depois criamos aqui um objeto da classe buttons authorizations. Ok? Criamos esse objeto e percorremos essa lista de papéis funções. Ok? Primeiramente, na verdade, que antes de percorrer essa lista de papéis funções, nós fazemos aqui uma verificação. Tá? Nós buscamos lá no papel, se nós abrirmos aqui a tabela papel, nós temos aqui o atributo acesso completo, né? Se o atributo acesso completo estiver definido como S, então significa que o usuário ele tem acesso irrestrito ao sistema. Ou seja, nós não precisamos aqui definir nenhuma outra funcionalidade. Tá? Então nós só vamos entrar aqui nesse bloco, nesse laço, se o usuário não tiver essa opção marcada. Então se o usuário tiver aqui com o acesso completo igual a N, aí sim, nós iremos entrar nesse bloco aqui para poder definir quais botões que o usuário vai ter acesso de determinada função. Caso contrário, né, se o usuário tiver vinculado a um papel que tenha acesso completo ao sistema, não é necessário realizar
definição de acesso aos botões, né? Que por padrão todos os botões eles são habilitados, ok? Então, se o usuário tem acesso completo ao sistema, não é necessário realizar nenhum procedimento, né? Já que o padrão é já ter todos os botões aí habilitados, ok? Bom, então caso o usuário não tenha acesso completo ao sistema, nós vamos entrar aqui nesse laço e vamos fazer a seguinte verificação. Na verdade, aqui nós não estamos realizando verificação, né? Nós apenas estamos setando as informações, né? Adicionando autorizações de botões a esse objeto Buttons Authorizations. Tá? Então, o que nós adicionamos aqui? Eu vou aqui apenas dar um Ctrl barra de espaço, né? Nesse método para a gente ver os parâmetros que são recebidos por esse método Add Button Authorization. Tá? Os parâmetros são o seguinte: é uma string com o ID da função, né? E mais outros 3 booleans, né? E esses outros 3 parâmetros eles significam se o usuário pode inserir, né? Ou seja, isInsertEnable, né? No caso, se o botão de insert estará habilitado. O outro parâmetro é isEditEnable, se o botão de edit estará, né, habilitado, e outro parâmetro é isDeleteEnable, ou seja, se o botão de delete estará habilitado para essa função informada aqui no parâmetro FunctionID, ok? Bom, então aqui nós passamos os seguintes parâmetros: lista papel função .getI, .getFunção, né, no caso aqui, por exemplo, nós temos o papel função, nós vamos buscar essa função que está vinculada aqui. Por exemplo, no caso do papel função, aliás, do papel 2, né, no caso do papel 2, ele tem uma função vinculada. Então, qual que é essa função? Aqui o ID da função é a função 3. Vamos aqui verificar na tabela. A função 3, né, cujo ID é 3, tem a descrição do menu é almoxarifado, o método é o getAlmoxarifado e o nome dessa função é almoxarifado, ok? Então aqui vocês podem perceber que o nome da função que nós estamos visualizando aqui é o nome mesmo nome da função que foi informado lá naquele atributo FunctionID da grid, da tela de grid, né, e do form da tela de detalhe, ok? Então nós buscamos ali esse nome da função, né, no caso aqui o getFunção.getNome, tá? E logo depois nós buscamos os seguintes atributos: pode inserir, pode alterar ou pode excluir, tá? Esses atributos eles estão aqui na tabela papel função, que são esses aqui, ó, pode inserir, pode alterar e pode excluir, tá? Então, se for igual a S, vai ser habilitado o botão de inserir, né? No caso, se o pode alterar for igual a S, vai ser habilitado o botão de edit, né? Caso esse atributo aqui seja igual a N, não será habilitado o botão de edit. Se o pode excluir for igual a S, será habilitado o botão de delete. Se for igual a N, ele não vai habilitar o botão de edit para a função que está sendo buscada aqui nesse momento. Ok? Então ele vai percorrer aqui um laço com todas as funções que esse papel está vinculado, né? Todas as funções que estão vinculadas a esse papel, e esse papel está vinculado aqui a este usuário. Então ele vai percorrer todas essas funções desse papel e adicionar as suas respectivas atribuições aqui de botões, né? Se vai ser habilitado ou não. Ok? Após realizar esse procedimento, vai ser retornado lá, no caso lá na classe menu, né, a aplicação que chamou aqui essa requisição, com essas informações das autorizações de botões. Tá? Então, quando você for abrir lá uma tela de grid ou uma tela de detalhe, automaticamente o usuário, aliás, o OpenSwing, né, automaticamente o OpenSwing, ele vai verificar aqui no objeto Buttons Authorizations, de acordo com o nome da função que foi definido lá no atributo FunctionID, a quais botões que esse usuário vai ter acesso para aquela determinada função. Ok? Bom, então esse foi o código desenvolvido aqui para a autorização de botões aqui
do projeto T2TI-RP. Tá? No próximo vídeo nós iremos ver como é que está sendo realizada a autorização de funções do sistema.